torcedor cruzeirense. O clima ficou pesado. O Cruzeiro conseguiu segurar um empate importante no Chile contra a Universidade Católica, mas a grande notícia da partida não foi o resultado, foi mais uma expulsão de Kenny Royal. E dessa vez, a situação ficou ainda pior. Porque não estamos falando de um caso isolado. Estamos falando da segunda expulsão seguida do atacante. Isso mesmo, de novo ele deixou o Cruzeiro com um jogador a menos em um momento decisivo. E agora a pergunta, que não quer calar é: será que a paciência da torcida acabou? Será que a diretoria ainda acredita nele? Porque uma coisa é errar uma vez, outra é repetir o mesmo problema em sequência. E no futebol, principalmente em clube grande, a pressão não espera ninguém. Fica até o final porque hoje vamos falar sobre o que aconteceu no Chile, o desabafo, a reação da torcida e o que pode acontecer com ele daqui pra frente no Cruzeiro. O Cruzeiro sabia que teria um jogo difícil. Jogando fora de casa, estádio pressionando, torcida chilena fazendo barulho o tempo inteiro. E mesmo assim o time estava conseguindo controlar a situação. O primeiro tempo foi equilibrado. O Cruzeiro marcava forte, tentava explorar os contra-ataques e segurava a pressão da Universidade Católica, só que tudo mudou logo no começo do segundo tempo. Com apenas 2 minutos, Kenny Royal entrou forte em uma disputa de bola e recebeu cartão vermelho. Direto. Na hora, os jogadores do Cruzeiro ficaram revoltados, tentaram reclamar com a arbitragem, mas não teve jeito. Expulsão confirmada. E ali o jogo virou completamente. O Cruzeiro passou praticamente toda a segunda etapa, jogando com um homem a menos. O time precisou correr dobrado, se defender o tempo inteiro e mudar totalmente a estratégia. E o pior não foi só o vermelho, foi a sensação de repetição. Porque a torcida imediatamente lembrou: de novo isso? Mas antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a trazer todas as notícias do Cruzeiro em primeira mão. E se você é cruzeirense de verdade, se inscreve agora porque aqui tem informação, bastidor e tudo que acontece no Cabuloso todos os dias. E é justamente esse detalhe que deixou a situação muito mais pesada. Não foi uma expulsão isolada, foi a segunda seguida. E isso começou a preocupar até quem ainda defendia o atacante. Porque uma expulsão pode acontecer com qualquer jogador. Futebol é intensidade, emoção, pressão. Mas quando isso começa a virar rotina, o problema deixa de ser azar e passa a ser falta de controle. A torcida ficou completamente dividida nas redes sociais. De um lado, alguns torcedores defendendo, dizendo que ele é jovem, que ainda pode amadurecer e que o elenco precisa apoiar o jogador nesse momento complicado. Mas do outro lado veio uma chuva de críticas. Muitos torcedores afirmaram que ele está prejudicando o Cruzeiro em jogos importantes. Outros chegaram a pedir banco imediato, e teve até quem falou em saída do clube. Porque o torcedor aceita perder lutando. O torcedor aceita dificuldade. Mas o que revolta é ver o time sendo prejudicado por erros evitáveis. E querendo ou não, jogar com um a menos durante quase todo o segundo tempo poderia ter custado muito caro. Depois da partida, Kenny Royal resolveu quebrar o silêncio. Usando as redes sociais, ele publicou uma mensagem curta, mas que mexeu bastante com a torcida. Ele disse que vai sangrar um pouco. Essa frase rapidamente viralizou entre os cruzeirenses. Muita gente interpretou como um sinal de que o jogador sentiu o peso das críticas. Outros entenderam como um pedido de desculpas indireto. Só que também teve torcedor que não gostou. Alguns acharam que faltou assumir mais responsabilidade. Outros acreditam que palavras já não bastam mais e que agora ele precisa responder dentro de campo. Porque no futebol, principalmente em um clube gigante como o Cruzeiro, resultado fala muito alto. E nesse momento, muito pressionado internamente. É claro que a situação incomoda. Nenhum treinador gosta de perder jogador por expulsão, ainda mais em sequência. Porque isso muda planejamento, desmonta a estratégia e obriga o time inteiro a correr atrás do prejuízo. E apesar do Cruzeiro ter conseguido segurar o empate, ficou claro que o desgaste físico foi enorme. A defesa precisou trabalhar dobrado. O meio-campo praticamente só marcou. E o ataque quase não conseguiu jogar. Então existe sim uma preocupação. A comissão técnica sabe que precisa recuperar a confiança do jogador, mas ao mesmo tempo entende que o Cruzeiro não pode continuar sofrendo com esse tipo de problema. O momento agora é decisivo, porque a próxima atitude do clube pode definir o futuro, e essa é a pergunta que todo mundo está fazendo agora. Será que Kenny Royal ainda terá espaço no Cruzeiro, depois de mais uma expulsão? Olha, talento ninguém discute. Ele é um jogador rápido, tem habilidade, consegue criar jogadas e já mostrou qualidade em alguns momentos. Só que futebol não vive apenas de talento. Controle emocional também conta, disciplina também conta. E principalmente em jogos grandes, o time precisa confiar que todos os jogadores estarão preparados para suportar a pressão. Porque quando um atleta é expulso cedo, ele não prejudica só a si mesmo, ele prejudica o grupo inteiro. Se ele conseguir reagir, pode transformar essa crise em aprendizado, mas se repetir os mesmos erros, aí realmente a situação pode ficar insustentável.
O fato é que o empate contra a Universidade Católica acabou ficando em segundo plano. O assunto principal virou mais uma expulsão de Kenny O'Royal. E agora a torcida aguarda para ver qual será a resposta do jogador. E também qual será a posição do Cruzeiro daqui para frente. Será que ele ainda merece sequência? Ou chegou o momento de ir para o banco? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você ainda acredita ou acha que a paciência acabou de vez? E não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino porque aqui você acompanha todas as notícias quentes do Cruzeiro antes de todo mundo. Valeu, torcedor! Até o próximo vídeo.